Olha só, hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 27, Mateus capítulo 5, do verso 27 até o verso 30. São 3 versículos apenas. Nós vamos começar a conversar aqui nesse texto. E eu queria, então, convidar você aí a acompanhar a leitura. Vai aparecer aí na tela, também você pode acompanhar na tela. A palavra de Deus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, não adulterarás. Eu, porém, lhes digo, disse o Senhor Jesus, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Amém, queridos irmãos? Essa é a leitura da palavra. E nós, como eu já falei hoje de manhã, estamos aí começando o mês da família. Nesse mês de maio nós queremos conversar, tocar em temas relevantes e referentes para a família. E uma das questões importantíssimas da família é que qual é a base essencial da família? E a base da família é o casal. A base da vida familiar é o casal. Se o casal está se harmonizando e está conseguindo resolver suas questões, a família ela encontra muito mais alicerce para caminhar bem. Agora, se o casal está num processo de desentendimentos e de conflitos, aí a família é muito mais fácil com que toda a família também ande de um modo desestruturado, porque o que dá aquele eixo e aquele alinhamento essencial para a vida de uma família é o relacionamento do casal. E na mensagem de hoje eu gostaria então de falar sobre algo que tem afetado negativamente a vida de muitos casais, e muitos encontram dificuldade com essa questão que Jesus toca aqui em Mateus capítulo 5, no texto que nós lemos. E eu queria conversar um pouquinho sobre o consumo da pornografia, falando para a vida da família, falando para a vida dos casais e também para a vida dos nossos jovens, o consumo da pornografia, porque esse é um texto que Jesus, essa é uma questão que Jesus toca aqui no texto que nós lemos. Se não veja aí no texto que Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa o quê? Adultério, não adulterarás, o ato, a prática, o fato. E aí muita gente diz assim: ah, beleza, se eu não fizer isso, o resto tudo eu posso fazer. E aí Jesus fala assim: mas eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. E o que é o consumo de pornografia, se não isso? Esse ato onde, especialmente os homens, porque são os homens que sofrem mais com isso, mas hoje em dia, estatísticas têm apontado também que o crescimento do consumo da pornografia está acontecendo também entre as mulheres, mas a incidência maior com essa questão do olhar recai sobre nós, os homens. Através da pornografia, os homens estão olhando para mulheres, ou quem consome pornografia está olhando para uma outra pessoa com intenção impura. E a maior incidência do consumo acontece hoje, estatísticas mostram que é pelo uso do celular. Notebook menos, e muito mais hoje pelo smartphone.
Então as pessoas, elas olham, elas decidem entrar em certos conteúdos de internet, e ali elas então olham para uma pessoa, elas já fazem isso então com a intenção impura. E Jesus diz que no coração estão cometendo adultério. E essa é uma questão séria. E aí é muito interessante a sequência do texto. O que Jesus diz como sequência? Ele fala isso, Jesus faz essa afirmação, e aí ele diz assim: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E aí é interessante que Jesus, na sequência, fala sobre o inferno. E ele diz: olha, quem não arrancar isso do seu olhar, quem não arrancar isso da sua mão, quem não se distanciar disso, Jesus diz, essa pessoa está caminhando rumo ao inferno. E aí a gente pensa assim: a pornografia, quem consome pornografia então vai morrer no inferno, vai passar a eternidade, é isso, pastor? É aquele inferno pós a morte? Mas eu creio que Jesus não está falando aqui do inferno pós a morte, porque o contexto aqui é casamento, o contexto aqui é matrimônio, o contexto aqui é relacionamento de casal. O que para mim Jesus está dizendo aqui é que o consumo desse tipo de conteúdo de pornografia pode afetar tanto a vida da pessoa, de quem pratica e do casal inteiro, que se a pessoa não se afasta disso, o relacionamento do casal entra no inferno, vira um inferno, a casa vai virando um inferno. Não é verdade, irmãos? Você já conheceu pessoas que o seu casamento virou um inferno? Eu já conheci pessoas cujo relacionamento vai virando um lugar de dor, de tristeza. E aí Jesus fala aqui que, olha, é sério essa questão é séria. Esse adultério não só no ato, mas esse adultério na intenção e no coração afeta emocionalmente muito a nossa vida e afeta muito a nossa casa, especialmente o nosso casamento. Então, Jesus toca nisso. E na sequência seguinte, no texto que eu não li, mas logo na sequência, Jesus toca no outro assunto. Olha que sequência interessante, verso 31. Mateus 5, verso 31. Olha a sequência de Jesus. Qual é o tema agora do verso 31? Divórcio. É onde pode acabar tudo. Sequência é essa, vai nutrindo no coração, o relacionamento vai se transformando num tormento, numa tristeza, porque tem consequências, mesmo a pornografia, o ato escondido vai ter consequências sobre o casal, e pode desembocar tudo nessa separação, nesse divórcio. Essa é uma sequência que Jesus coloca, tamanha seriedade da questão. Conversar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas têm sofrido com essa questão do consumo de pornografia. E é muito importante para as nossas famílias. Razões, porque as pessoas, mesmo casadas e cristãs, elas são atraídas para o consumo da pornografia. Por que as pessoas são tão atraídas para o consumo desse tipo de conteúdo? Em primeiro lugar, primeira razão, irmãos, é porque a Bíblia fala sobre as obras da carne. A primeira razão porque as pessoas são atraídas e se sentem muitas vezes atraídas a isso, é porque todos nós, mesmo o cristão, tem uma dimensão dentro de si que a Bíblia chama de carne. O que é a carne? O que é a carne? Né? A carne é a nossa natureza humana caída. É o nosso lado que ele está num estado de rebelião contra Deus. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então existe um lado da gente que se agrada das coisas que desagradam a Deus. Todos nós temos.
há uma inclinação para essas coisas. E aí o apóstolo Paulo diz, por exemplo, que obras da carne, algumas das obras dessa nossa natureza humana caída, que está dentro da gente, mesmo daquele que é convertido, que tem o Espírito Santo, isso está dentro dele. Por exemplo, algumas obras, Paulo fala, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, orgias e coisas semelhantes a estas. Então, já dentro do ser humano caído, já existe uma inclinação natural para se agradar dessas coisas. Nós temos o Espírito Santo que milita contra a carne, que nos inspira então a fazermos uma outra inclinação. Mas o homem natural, ele já tem isso dentro de si, por isso isso acaba fazendo com que as pessoas então sejam atraídas para esse tipo de conteúdo. Segunda razão, por que as pessoas são atraídas hoje é a facilidade para acessar esse tipo de conteúdo. A crise hoje da questão da pornografia é muito séria hoje, porque a facilidade para acessar isso hoje é imensa por causa do celular. Está na palma da mão de todo mundo. E essa facilidade, então, também faz com que as pessoas sejam atraídas para esse tipo de consumo e de conteúdo. E uma terceira razão, por que as pessoas também se sentem atraídas a isso, é a experiência do alívio imediato. Alívio imediato. O consumo da pornografia, ele gera, sim, uma satisfação, um prazer e um alívio imediato para aquele que lança mão disso. A vida, ela é cheia de muitas pressões, são muitas pressões, muitas cobranças, muitas coisas, e às vezes as pessoas, então, elas lançam mão de mecanismos de alívio na vida para poderem aguentar essas pressões da vida. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos de alívio, todos nós. Não é pecado a necessidade do alívio. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus sabe que nós temos necessidade de alívio, todos nós. E a questão está nos mecanismos de alívio que a gente usa, porque existem os mecanismos de alívio que são saudáveis, e nós podemos e devemos lançar mãos deles. Por exemplo, Deus inventou mecanismos de alívio, o Shabat. Você sabia que foi Deus que inventou o sábado? Não foi Karl Marx que inventou o sábado, viu, irmãos? Foi Deus que inventou o sábado. Foi Deus. Porque Deus sabe. Mecanismos de alívio. E a questão, então, está nos mecanismos. E muita gente acaba se envolvendo com mecanismos que não são saudáveis e que viram laço para a vida. Esses mecanismos de alívio. E a pornografia é um desses mecanismos perigosos. O mecanismo da pornografia, irmãos, é igualzinho o da droga. Entendeu? Guarde isso. O mecanismo da pornografia é igualzinho ao mecanismo da cocaína, do álcool. É o mesmo mecanismo. A pessoa pratica e ela faz isso porque ela encontrou ali um mecanismo de alívio, que é imediato, que é fácil. As pessoas que estudam o cérebro, a neurociência, ela diz uma coisa sobre o nosso cérebro, irmãos, que o nosso cérebro é altamente preguiçoso. Sabia disso? O nosso cérebro é preguiçoso. Por quê? Porque o cérebro funciona à base de impulsos elétricos. Tudo aqui no cérebro, a comunicação entre os bilhões de neurônios que a gente tem, funciona tudo na base de impulso elétrico. E a eletricidade está sempre procurando o caminho mais fácil para passar. É ou não é verdade? Quem é eletricista aí sabe. A eletricidade sempre procura o caminho mais fácil. E o nosso cérebro funciona assim. Então, o nosso cérebro,
ele está sempre buscando modos de aliviar a dor e encontrar prazer. Aliviar a dor, aliviar a angústia e encontrar satisfação. Esse é sempre a busca do nosso cérebro. E como ele é elétrico, ele está sempre procurando o caminho mais fácil, quando ele encontra um caminho fácil de alívio da dor e de satisfação, ele faz o quê? Aham! Vou pôr agora aqui na memória, para deixar aqui para usar. Esse é um caminho fácil e rápido. É assim que funciona o cérebro, com droga, com tudo. Então, por exemplo, uma caminhada de 1 hora de manhã é um mecanismo de alívio, amém? Para angústia. Experimenta, quem aqui já experimentou caminhar de manhã cedo, assim, caminhar, fazer aquela caminhada matinal, alivia a angústia, produz satisfação, amém? É verdade. Mas um bombom também faz isso. Aí, quando eu era menino, pensava nas coisas de menino, como diz o apóstolo Paulo, eu tinha uma prova de matemática, eu não gostava de matemática, eu não tinha estudado para a prova. Vocês acham que eu ia caminhar ou comer bombom? Para me aliviar da angústia. Eu comi o bombom, meu cérebro guardou, falou, opa, bombom é bom. Bombom é, alivia a angústia, dá satisfação. E aí ele decora. Aí eu vou, outra prova de matemática, eu não estudei, papapá, não sei o que, tal, estou angustiado, estou preocupado, falar, meu pai vai tirar, não sei o que de mim, meu Deus, se eu for mal, estou lá. Aí o cérebro lembra do quê? Do bombom, e fala assim, come um bombom. Aí eu vou e como um bombom. E aí eu reforço a ação. E aí eu faço de novo e eu reforço a ação. E eu vou reforçando a ação. Até que ela vira um hábito. E aí chega uma hora que eu nem estou angustiado e estou eu lá com um pacote de sonho de valsa na frente da Netflix, tomando Coca-Cola, comendo sonho de valsa e assistindo Netflix. Porque hábito, dizem os especialistas, hábito é uma corda que você vai tecendo fio a fio, e vira um hábito na tua vida. Com a pornografia é exatamente a mesma coisa. É um mecanismo de alívio que muita gente encontra para suas angústias, para suas crises no casamento, para um monte de coisa encontram ali. E isso é muito sério, diz Jesus. Por que isso é um problema? Por que a pornografia é um problema? Algumas razões do porquê ela é prejudicial. Em primeiro lugar, porque ela é altamente viciante. Como eu acabei de falar, é igual cocaína. É altamente viciante. E a pessoa começa a ficar compulsiva nesse hábito, nessa prática, no consumo desses conteúdos. Então é altamente viciante. Segundo lugar, por que é sério isso? Porque o consumo de pornografia faz a pessoa perder o interesse afetivo pelo seu cônjuge. A pessoa vai perdendo o interesse pela pessoa real. Quem vai consumindo isso, ela vai perdendo o interesse afetivo pela esposa, e se é esposa, pelo marido. Mas principalmente os maridos vão perdendo o interesse pela pessoa real. A pessoa começa a ter uma preguiça para se relacionar com a esposa ou com o cônjuge de verdade. Começa a surgir uma preguiça nela. Por quê, irmãos? Porque o cérebro está sempre procurando o quê? O caminho mais fácil. E para se relacionar com o nosso cônjuge, é trabalhoso, né? Não é trabalhoso? Trabalhoso. É muito mais trabalhoso. O que é mais fácil, consumir pornografia ou se relacionar com o cônjuge? É muito mais fácil consumir a pornografia. E aí a pessoa vai perdendo o interesse. Ela vai entrando naquele mundo da fantasia,
e ela fica naquele mundo muito mais colada ao mundo da fantasia do que o mundo real, porque no mundo real é muito mais trabalhoso você se relacionar com a sua esposa ou com o seu esposo. Tem que ter preparação para se relacionar com o esposo, com a esposa. Tem que ter paciência, porque tem dias que não dá, tem dias que está brigando, especialmente na semana da TPM, aí sim é trabalhoso mesmo, porque tudo que você faz na semana da TPM está errado. Se você compra um colar, um brinco de pérola, por que você comprou esse negócio? De onde você tirou o dinheiro? Se você não compra, você não me ama. Você não me... Aí é trabalhoso. É trabalhoso. Tem que ter paciência. Tem que ter timing. Nem sempre os dois estão com condição, com cabeça. Tem que ter carinho. Tem que ter acerto de questões, porque não dá para se relacionar com o cônjuge com raiva. Estou querendo matar ela. Não. Aí tem que ter acerto, tem que ter DR, tem que ter pedido de perdão. É muito mais trabalhoso você se relacionar com a pessoa real. Tem gente que fica com tanta preguiça, que fica até com preguiça de tomar banho, porque tem que tomar banho para se relacionar com a pessoa real. Fazer a barba, pelo amor de Deus, o mínimo, né? Aí dá trabalho, tem que tomar banho, tem que fazer a barba, deixa para amanhã, vai se afastando, vai perdendo o interesse afetivo pelo cônjuge. Isso é consequência desse consumo de pornografia. A pessoa vai consumindo isso, o relacionamento com a pessoa real vai esfriando. A terceira razão por que isso é sério, isso é um problema, porque Jesus diz que é traição. Jesus chama isso de traição. As pessoas chamam de outras coisas, mas Jesus não. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, seja na rua ou seja no celular, se liga lá e olha, já cometeu adultério com ela no coração. Jesus chama de traição isso. Jesus chama de adultério. E as pessoas suavizam com um monte de coisa, mas o Senhor não, porque a coisa é séria. E aí, meus irmãos, se tem traição, começa a ter o que também? Começa a ter mentira. Começa a ter jogo de esconde-esconde. Começa a esconder o celular. Meu Deus, esqueci o celular em cima da cama, o cara tomando banho, aquele desespero, esqueci, aí se ela abrir o celular, meu Deus, E começa a ter pavor, e começa a ter um monte de coisa, e mentira, e vem um monte de coisa no arrasto disso, porque isso é traição. Eu nunca, na minha experiência pastoral, nunca conheci casais que levam isso de boa. Sempre, tudo que eu sempre vi assim é feito escondido. Não sei se vocês conhecem, né? Mas assim, em casa é tudo aberto. Aqui todo mundo consome tudo e todo mundo sabe que está tudo sendo consumido aqui. Nunca vi. Pode existir. Não sei como é que funciona nessas casas, mas no geral é sempre uma coisa feita às escuras. E aí tem mentiras, tem conflitos. Tem ciúmes que começam a aparecer, tem sofrimentos que as pessoas começam a carregar, culpa, vergonha. A quarta razão, porque isso é sério, é que a quarta razão é aquela questão do eu quero mais, que é a insatisfação. Por que isso é um problema, o consumo desses conteúdos? Porque existe a questão da insatisfação, como é com toda a droga. Toda a droga. Tem que aumentar a dose. Tem que aumentar a dose. Chega uma hora que a pessoa, aquele conteúdo de pornografia normal já não serve mais, ela tem que aumentar a dose, a coisa começa a ficar mais hardcore. Coisa começa a ficar mais pesada, para ter a satisfação, porque funciona igualzinho a droga. Você sabia que os cientistas dizem que no consumo de droga e também da pornografia,
o nosso cérebro desenvolve uma coisa chamada tolerância. Você sabia disso? Tolerância. Então, no início, uma dose satisfazia. Só que passa o tempo, o cérebro desenvolve o quê? Tolerância. E aí, aquela dose já não satisfaz mais. Eu tenho que já tomar 2 latinhas agora, para ter o mesmo efeito. E depois eu tenho que tomar 3. E depois eu já tenho que tomar 3 latinhas e fumar um baseado. E depois eu já tomo 3 latinhas, fumo baseado e já dou uma cheirada numa carreira. E aí vai indo, porque o cérebro vai desenvolvendo tolerância. Eu preciso de mais e de mais. E com a pornografia é igual. A coisa vai ficando cada vez mais pesada. O apetite humano é insaciável. E daqui a pouco a pessoa está querendo já uma coisa diferente daquilo que é no início lá do normal, porque aquilo já não satisfaz mais. A palavra de Deus diz assim, desembaraçando-nos, livro de Hebreus, falando sobre o pecado, ele fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu acho muito interessante esse verbo, desembaraçando-nos. O pecado enrola a gente. O pecado é como se fosse uma rede e a pessoa vai se enrolando, ela vai se enliando, ela vai afundando, vai piorando, vai agravando. Então essa questão do quero mais, quero mais, quero mais. E isso é sempre desastroso. A quinta razão, por que isso é um problema que a gente precisa prestar atenção, é porque existe o alto risco da traição no coração virar traição de fato. Quem se abre para o consumo da pornografia, ele vai se abrindo ao risco de que aquilo que Jesus chama aqui de no coração, traiu no coração, deixe de ser uma coisa do coração e um dia se torne uma coisa real de fato. Porque você está abrindo brechas, irmão, na vida. Quem consome essas coisas vai abrindo brechas na sua vida. E aí há esse risco enorme. E eu queria falar uma coisa para os jovens aqui. Jovens, cuidado com isso, vocês. Porque muitas vezes entre os jovens fica aquela ideia assim, olha, enquanto eu não casar, eu vou consumir isso. Porque daí no dia que eu casar, que eu encontrar uma menina legal e eu casar, aí eu paro de consumir isso porque eu vou estar casado, certo, pastor? Não necessariamente. Por quê? Porque é um vício. Vira um vício, como qualquer outro vício. Vou falar uma coisa para vocês, na minha experiência pastoral, que eu já aconselhei jovens casais, e eu lembro que quantas vezes eu já conversando com jovens casais que acabaram de casar, 6 meses de casado, aí vem o rapaz, uma vez eu lembro que veio um rapaz para mim e falou assim, pastor, eu acho que eu casei com a pessoa errada. Estava recém-casado. Aí eu falei assim, por que você acha que casou com a pessoa errada? Porque eu não tenho interesse nela. Eu casei, a gente casou assim, mas eu não sei, pastor, eu não tenho aquele tchan, sabe, pastor, aquele interesse. E aí ele falou assim, e graças a Deus ele foi muito honesto, ele falou assim, eu prefiro muito mais ficar na internet. Aí eu comecei a conversar, e aí a gente entendeu que ele tinha um vício em pornografia. E aí eu falei para ele assim, filho, é isso que acontece. Você desenvolveu o vício, você achou que quando casasse ia ter interesse, mas não tem não. Porque você está viciado numa coisa. E aí você casa, e aí, só que a mulher real é trabalhoso para você se relacionar. É muito mais trabalhoso. E aí você fica com aquele vício no alívio imediato. E aí trabalhamos a questão. Falei, você precisa fazer como Jesus falou, você precisa cortar isso aí da sua vida, tem que cortar. Jesus é prático assim, corte esse negócio aí fora da sua vida, arranque isso de você, porque senão você nunca vai ter, você não casou com a pessoa errada, só que você desenvolveu um hábito que faz com que você perca esse interesse pela pessoa real,
porque é muito mais fácil você ficar ali na internet. E o sexto problema, por que isso é uma questão séria, irmãos, é por causa do esfriamento espiritual. Isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. E o pecado afeta também o nosso relacionamento com os irmãos, com o corpo de Cristo. Afeta. Há um esfriamento espiritual que começa a acontecer na vida das pessoas. Lembra que o filho pródigo, quando ele quis viver a vida do seu jeito, no pecado, quando ele queria viver de um modo irresponsável, a Bíblia fala que ele foi para uma terra distante. Isso é simbólico. Ele pegou suas coisas e foi para uma terra distante. Porque é isso que acontece. Quando a gente está nessa prática, começa a acontecer um esfriamento espiritual. E a gente vai se afastando de Deus. Não é Deus que se afasta da gente, mas a gente vai se afastando de Deus. A gente começa a perder aquele entusiasmo, aquele louvor, aquele do nosso coração começa a esfriar. O nosso engajamento, o nosso serviço, tudo começa a esfriar. E acontece esse esfriamento espiritual, porque a pessoa sabe que não está bem, sabe que está fazendo algo, ela sabe, ela conhece, e ela começa a se afastar. E isso sempre é, como diz Jesus aqui, uma questão séria e um caminho de um desastre. O que fazer? O que fazer? Se você sofre com isso, o que fazer? A boa notícia é que existe libertação para isso, irmãos, em Cristo Jesus. A boa notícia é que nós podemos trabalhar isso na nossa vida. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que não é fácil, mas é possível se libertar desse hábito. Não é fácil, mas é possível em Cristo Jesus. Amém? Você pode, em Cristo Jesus, se libertar. Em segundo lugar, diz Jesus, corte isso da sua vida. É o que ele fala aqui. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e jogue fora. Joga a mão e o celular fora. Amém, irmãos? Joga tudo fora. Joga a mão, tudo que está na mão, que a mão está segurando aí, que você não quer abrir mão, joga tudo fora. Corte da sua vida. O que Jesus nos ensina, o Evangelho ensina, irmãos, que de tentação a gente foge. Tentação a gente não resiste. Tentação a gente foge. Sabe por que a gente não resiste à tentação? A gente tem que fugir da tentação. Sabe por quê? Porque a gente é fraco, irmão. Eu não sei você, mas há muitos anos atrás eu criei em Jesus, quando Jesus disse assim, a carne é fraca. E eu criei que a minha carne é fraca, que eu não posso me meter a besta com o pecado, porque eu perco nessa guerra. Eu tenho que fugir, eu tenho que cortar, eu tenho que sair, eu tenho que me distanciar. Não é ficar ali tentando enfrentar, segurar, não, é corta, é foge, sai. De tentação a gente foge. Quantas vezes a palavra de Deus diz, fujam da imoralidade sexual. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 6, fujam. Não é para ficar resistindo, é para fugir, é para fazer igual José com a mulher do Potifar. O que ele fez? Ficou lá falando assim, vou mostrar para ela que eu sou um crente em Cristo Jesus. Pode me cantar, minha senhora, que eu vou ficar aqui. Não, ele pegou e fez o quê? Deu no pé, vazou, tem que vazar, irmão, não fica de brincadeira, foge. Para Timóteo, o apóstolo Paulo fala, fuja das paixões da mocidade, não é ficar resistindo, enfrentando, é fuja das paixões da mocidade. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu tenho que admitir a minha fraqueza. Em terceiro lugar, o que fazer? Então, em primeiro lugar, entender que não é fácil, mas é sim possível. Em segundo lugar, cortar isso da nossa vida. Em terceiro lugar, seja prático. Prático. O Evangelho me ensina a ser muito prático. Então, irmão,
a gente não tem que filosofar muito, a gente tem que cortar e tem que ser prático. Por exemplo, fuja, saia, corte, grupos de amigos, grupos de WhatsApp que compartilham esses conteúdos. Meu irmão, sai, amém? Sai. Chega para os grupos dos teus amigos, eu sei lá que grupo é esse, que você, né? Ficam compartilhando, você abre, tem uns negócios lá que você fala assim, ai meu Deus, Jesus, Cristinho, e cai no chão quase, né? E aí você fala assim, não, peraí, isso aqui não está fazendo bem para mim, e eu não posso ficar resistindo, eu tenho que fazer o quê? Seja prático, irmão, sai, fala assim, ó pessoal, estou muito atarefado, quem quiser me acha no particular, e eu preciso aí resolver um monte de coisa, então assim, um abração, vão com Deus, e me procurem no particular, mas eu preciso sair do grupo, e ó, vaza, seja prático. Bloqueie, você pode bloquear conteúdos, no seu computador, no seu celular, você pode bloquear conteúdos para a sua vida, seja prático. Sabe, irmãos, uma coisa que em casa a gente faz, eu e a Cristina, em casa, a gente tem, eu e ela temos a mesma senha para os nossos celulares. Então, ela pode entrar no meu celular a hora que ela quiser, eu posso entrar no celular dela a hora que eu quiser. Em casa, não tem senha, não tem nada escondido. Na nossa casa, nós temos só uma conta bancária. É uma. Tudo que entra vai para aquela conta, tudo que sai, e os dois têm que olhar, os dois têm que vigiar, os dois. A gente não pode ter segredo entre a gente. Vou fazer uma pergunta, sua mulher pode olhar o seu celular agora? Sua mãe pode olhar seu celular agora? Ou você tem que primeiro assim fazer um exorcismo em nome de Jesus no seu aparelho. Peraí, precisa fazer os exorcizar. Deixa eu ungir com óleo aqui, pastor, antes de... Seja prático, irmão. A gente começar a cultivar segredo, eu acho complicado. Cada casal tem sua dinâmica, mas eu acho muito complicado. Lá em casa, está tudo livre. E se quiser entrar e olhar, pode entrar e olhar agora. Isso é proteção. Isso é ser sábio. Eu não me meto a besta com o pecado. Porque eu sei, irmãos, que eu sou fraco. Não vou brincar com essas coisas. Porque eu já vi muita gente que brincou e se arrebentou na vida. Muita gente. Então isso é sério. Pecado é coisa séria. Seja prático. Sabe o que é ser prático? Ser prático é amar sua esposa. Se você sofre com isso, você tem dificuldade com isso, ame a sua esposa. Seja prático, faça gestos concretos em relação à sua esposa. Dê um abraço nela. Ah, pastor, esfriou o casamento. Claro que esfriou, esfria. Mas sabe um princípio da Escritura, irmãos? A Escritura ensina que a ação transforma os sentimentos. É a ação que tem que dirigir nossos sentimentos, não são os nossos sentimentos que têm que dirigir as nossas ações, mas é a ação que tem que dirigir. E quando eu entro em ação, os meus sentimentos são transformados. Por exemplo, Jesus nunca perguntou para você, Jesus nunca pediu para você, e perguntou e quis saber se você está a fim de perdoar a pessoa que te magoou. Jesus mandou fazer o quê? Perdoe, ponto. Ah, mas eu não estou afim. Não me interessa se você não está afim, você tem que perdoar. É assim com Jesus. Por quê? Porque quando eu começo a fazer a ação, eu começo a orar em favor daquela pessoa, o meu sentimento começa a mudar, porque nas Escrituras é a ação que dirige o sentimento. Então seja prático nessa questão. E ame a sua esposa, dedique tempo para ela, se dedique a ela, dê um abraço, comece a fazer gestos, e você vai ver o teu coração e os teus sentimentos mudando, porque não podem ser os sentimentos que guiam a gente, mas é aquilo que é certo e as nossas decisões e as nossas alianças diante de Deus, os nossos compromissos diante de Deus é que tem que nos dirigir. A palavra de Deus diz:
Quando a gente põe o pé na água, quando o povo de Israel estava atravessando lá o Rio Jordão para entrar na terra prometida, Deus disse assim para eles: quando colocarem o pé na água, eu vou abrir as águas. A gente tem que colocar primeiro o pé na água, irmão. A gente tem que dar o passo, a gente tem que fazer a ação. E aí depois o mar abre, a água abre, o milagre acontece, a coisa se transforma e a gente passa. Mas primeiro tem que vir a minha ação. E no casamento não é diferente. E para lidar com essas questões também não é diferente. Seja prático. E eu encerro só dizendo também, se for necessário, se você está sofrendo com isso, se isso é uma angústia na sua vida, busque ajuda. Busque ajuda. Existe maneira da gente se ajudar com pessoas idôneas, com pessoas sérias. Existem muitos grupos de ajuda, mecanismos de ajuda, a psicologia ajuda, tem tanta coisa que ajuda, mas busque ajuda para você ter força para tratar isso na sua vida. A palavra de Deus diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É interessante que quando eu falo com alguém, e esse é o princípio da psicologia, né? Quando eu confesso para alguém de confiança, quando eu converso sobre aquilo que está me atormentando, existe uma cura no ato da gente falar. Amém, irmãos? Então, eu queria deixar essa palavra de Jesus. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui, nós estamos encerrando o nosso culto. Eles vão nos ministrar a última canção, mas eu quero orar com você, orar por nós, e sobre essa questão tão séria aí na tua vida. Vamos ficar em pé nas nossas vidas, nesse mês da família, e essas são questões que têm às vezes sido problema e dificuldade para muitos casais. Esse consumo de pornografia virando vício, trazendo aí tanta dor, tantas coisas para a vida, mas a boa notícia é que existe evangelho para tudo isso. Em Cristo Jesus tudo isso pode ser trabalhado e a nossa vida pode ser restaurada. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos. Abre o teu coração para o Senhor agora. Eu não sei como é que está aí a tua prática, o que você tem consumido, mas apresente isso para o Senhor, diante do Senhor. O Senhor sabe, mas apresente para Ele. E que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, não são poucas as pessoas que estão sofrendo, Senhor, com tudo isso que é jogado, Senhor, nesse mundo, e que se transforma de fato, Senhor, em tentação, em armadilha, em cilada para o coração de muitas pessoas. Filhos do Senhor, nós que somos filhos do Senhor, sabemos como tudo isso funciona. E hoje, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor abençoe, Pai, todos aqueles que com sinceridade entendem, Senhor, que precisam prestar atenção nessa dimensão da vida. Aquilo que tem feito às escondidas, aquilo que tem feito sozinho, Senhor, aquilo que tem sido feito, Senhor, nas sombras. O Senhor conhece, em Ti a cura, a libertação. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos casais, abençoa, Pai, as nossas vidas, e que nós cada vez mais possamos andar em libertação de tudo isso que pesa, Senhor, sobre os nossos relacionamentos em casa. Abençoa os nossos jovens, que eles não caiam nessas ciladas. Abençoa-os, guarde-os de todo mal.
desse mal especialmente. Guarde-os, Pai, na tua graça. Ilumina o entendimento, que o teu Espírito graciosamente, Senhor, fale ao coração, e que os nossos jovens e todos nós, e os casais aqui, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares, andem, Senhor, ouvindo a tua palavra e praticando, para construirmos a nossa casa sobre a rocha, por ouvirmos e fazermos aquilo que o Senhor diz. Que os nossos lares, os nossos casamentos, eles estejam construídos assim, sobre a rocha firme, que resiste a todo temporal, a toda crise. Abençoa, Pai, abençoa nossas famílias, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.